Em meio ao turbilhão frenético da vida, onde o caos muitas vezes se apresenta como norma, emergem vozes sábias que transcenderam os séculos, ecoando lições atemporais. Nesse vasto panorama, uma figura se destaca como um farol orientador, Marcos Aurelius, o imperador filósofo cujas palavras ressoam como um cântico eterno, um mapa de sabedoria para aqueles que buscam uma vida mais rica de propósito e significado. Imagine-se, por um instante, nos corredores majestosos do Império Romano, onde Marcos Aurelius, não apenas como governante, mas como um estudioso profundo da vida, destilava suas reflexões sobre a existência humana. Não se trata apenas de uma incursão histórica, mas de um mergulho nas águas profundas de uma filosofia que transcende os grilhões do tempo. Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de autodescoberta e transformação, guiada pelas regras estoicas para uma vida melhor de Marcos Aurelius. Nesse intrigante caminho, não encontraremos respostas fáceis, mas sim uma bússola sutil que aponta para a essência da vida, uma vida plena de propósito e virtude. Aurelius, com sua maestria filosófica, nos presenteou com um conjunto de princípios que não são meramente um código de conduta, mas uma tapeçaria intricada de ensinamentos que se entrelaçam como fios de sabedoria, formando uma visão holística da existência. Em um mundo que muitas vezes nos arrasta para o passado ou nos impulsiona para o futuro, Aurelius nos convida a encontrar a plenitude no agora, onde a verdadeira essência da vida se desdobra. A cada passo, cada regra delineia não apenas um mandamento, mas um convite para uma profunda reflexão sobre a natureza humana e a busca pela verdadeira felicidade. Essas regras estoicas, em sua simplicidade aparente, revelam-se como pilares robustos que sustentam uma vida autêntica e significativa. Então, embarque conosco nesta odisseia de autotransformação, onde desvendaremos cada uma dessas regras com a intenção de não apenas compreendê-las, mas incorporá-las em nossa jornada pessoal. Prepare-se para a jornada de uma vida, onde as regras estoicas não são apenas princípios, mas chaves para desbloquear as portas da verdadeira realização. Coloque pessoas em primeiro lugar. Num mundo muitas vezes tomado pela urgência, pela competição e pela incessante busca por realizações individuais, uma simples máxima ressoa como um farol de sabedoria: coloque as pessoas em primeiro lugar. Essa frase, aparentemente singela, é como um lembrete suave, mas poderoso, de que, em meio às complexidades da vida, a verdadeira riqueza está nas conexões humanas, na empatia compartilhada e na priorização do bem-estar coletivo. Imagine-se caminhando por uma agitada rua da cidade, onde as faces passam como sombras fugazes, cada pessoa imersa em sua própria jornada. Nesse cenário, colocar as pessoas em primeiro lugar é mais do que um ato isolado, é uma filosofia de vida, uma escolha consciente de enxergar além das aparências e reconhecer a humanidade em cada olhar. No âmbito familiar, a aplicação dessa máxima revela-se fundamental. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde compromissos profissionais, tecnologia e distrações abundam, dedicar tempo real e atenção à família torna-se um ato revolucionário. Colocar as pessoas em primeiro lugar na esfera familiar significa não apenas estar presente fisicamente, mas estar verdadeiramente envolvido, cultivando conexões sólidas que resistem ao teste do tempo. No contexto profissional, essa máxima transcende a busca por sucesso individual. Colocar as pessoas em primeiro lugar no ambiente de trabalho implica em reconhecer a humanidade nos colegas, colaboradores e líderes. É construir uma cultura que valoriza a colaboração, a comunicação aberta e a compreensão mútua. Líderes que adotam essa abordagem não apenas gerenciam equipes, mas cultivam comunidades profissionais vibrantes e motivadas. Outro caminho está sempre aberto. Numa dança eterna entre escolhas e destinos, uma simples frase ressoa como um sussurro reconfortante no tecido complexo da existência: outro caminho está sempre aberto. Essa afirmação, carregada de potencial e esperança, serve como um lembrete de que, mesmo diante das encruzilhadas da vida, há sempre novos caminhos a serem explorados. Imagine-se diante de um labirinto, onde cada encruzilhada representa uma decisão a ser tomada. A frase "outro caminho está sempre aberto" é como uma luz que corta as sombras, dissipando as incertezas. Essa perspectiva não apenas desafia a ideia de becos sem saída, mas também celebra a ideia de que, mesmo em momentos desafiadores, a jornada da vida é permeada por oportunidades renovadas. Em nossas trajetórias individuais, enfrentamos escolhas que moldam nosso destino. Por vezes, o caminho que escolhemos pode parecer estreito, sinuoso ou até mesmo íngreme.
No entanto, a beleza dessa afirmação está na promessa de que, mesmo diante de uma estrada aparentemente bloqueada, há sempre atalhos, bifurcações e caminhos menos percorridos esperando para serem descobertos. Essa mentalidade de que outro caminho está sempre aberto é um convite para a exploração constante, para a coragem de desviar do plano original quando necessário. Não é uma negação da dificuldade ou dos desafios, mas uma aceitação de que a vida é dinâmica, fluida e cheia de possibilidades inexploradas. Nos momentos de adversidade, essa frase é uma bússola moral, orientando-nos a enxergar além das barreiras temporárias. Pode ser o fim de um relacionamento, uma mudança de carreira inesperada ou a superação de uma perda significativa. Em cada um desses pontos de virada, outro caminho está sempre aberto, nos encoraja a não nos fixarmos ao que foi, mas a olhar com curiosidade para o que pode ser. Contudo, adotar a mentalidade de que outro caminho está sempre aberto não significa descartar responsabilidades ou evitar o compromisso. Pelo contrário, é um chamado para abraçar a responsabilidade de escolher ativamente o rumo da própria vida. É entender que a liberdade de escolha vem com a responsabilidade de assumir as consequências de nossas decisões, sejam elas positivas ou desafiadoras. Ao abraçarmos a ideia de que outro caminho está sempre aberto, nos tornamos exploradores destemidos de nossa própria existência. Deixamos para trás o medo do desconhecido, abrimos portas que antes pareciam trancadas, e no processo, descobrimos que a vida é um tapete intricado de oportunidades, onde a próxima encruzilhada pode ser o início de uma jornada extraordinária. Faça isso passo a passo. Na dança complexa da vida, onde os sonhos parecem desafiar a gravidade e as aspirações se estendem para além do horizonte, há uma sabedoria temporal encapsulada em uma instrução simples e poderosa: faça isso passo a passo. Esta frase, apesar de sua aparente simplicidade, é uma luz orientadora que ilumina o caminho rumo à realização pessoal e ao alcance de objetivos ambiciosos. Imagine-se diante de uma escadaria imponente que conduz aos seus maiores anseios. Cada degrau representa um desafio a ser superado, um passo em direção à materialização de seus sonhos mais profundos. Aqui, a instrução "faça isso passo a passo" não é apenas uma sugestão, é uma estratégia de vida, uma filosofia que transcende a pressa, permitindo-nos apreciar a jornada tanto quanto o destino. O cerne dessa instrução reside na valorização do processo, no entendimento de que grandes realizações frequentemente são construídas através da acumulação de pequenas vitórias. Seja na busca por conhecimento, no desenvolvimento de habilidades, ou na consecução de objetivos ambiciosos, a jornada é uma série de passos cuidadosamente dados, cada um contribuindo para a construção do edifício grandioso de nossas realizações. Na esfera profissional, essa instrução é um antídoto contra a sobrecarga e o esgotamento. Ao invés de serem consumidos pela pressa de atingir metas ambiciosas, os profissionais são lembrados da importância de traçar objetivos realistas, dividir projetos monumentais em tarefas gerenciáveis e progredir metodicamente. Faça isso passo a passo é, portanto, não apenas um conselho, é um convite a dançar com a melodia do progresso, saboreando cada compasso ao longo do caminho. Descarte sua ansiedade. Num mundo acelerado, onde as demandas da vida parecem se multiplicar como folhas ao vento, há uma sabedoria essencial encapsulada em uma simples, porém poderosa, frase: descarte sua ansiedade. Essa instrução ressoa como um chamado para a serenidade em meio à tempestade, um lembrete de que a ansiedade, embora seja uma sombra constante, pode ser libertada para dar espaço a uma existência mais plena. Imagine-se carregando um fardo invisível, uma mochila repleta de preocupações e incertezas. A frase "descarte sua ansiedade" é como um convite para aliviar esse peso, para desamarrar as amarras da apreensão que muitas vezes nos consomem. No entanto, descartar a ansiedade não é uma tarefa trivial, é um processo consciente de confronto e liberação. A ansiedade, com suas garras afiadas, frequentemente se infiltra em nossas vidas, seja alimentada por preocupações futuras, remorso pelo passado ou pela incessante pressão do presente. Descarte sua ansiedade não é uma sugestão para ignorar responsabilidades ou desafios, mas um lembrete para não permitir que a ansiedade governe nossos pensamentos e ações. Uma abordagem fundamental para descartar a ansiedade é cultivar a atenção plena. Esteja presente no momento atual, em vez de se perder nos labirintos dos "e se", do futuro ou nos "e se tivesse feito diferente", do passado. A prática da atenção plena, seja através da meditação, da respiração consciente ou de simples momentos de pausa, é um antídoto poderoso contra a ansiedade desenfreada. Cultivar um estilo de vida saudável é outra ferramenta poderosa para descartar a ansiedade.
Exercícios regulares, uma dieta balanceada e boas noites de sono não apenas fortalecem o corpo, mas também contribuem para a estabilidade emocional. A saúde mental e física estão entrelaçadas, e investir em ambas é um caminho eficaz para reduzir a ansiedade. Descartar a ansiedade também exige uma mudança de perspectiva em relação ao controle. Muitas vezes, a ansiedade surge da tentativa de controlar cada aspecto da vida, mesmo aqueles que estão além de nossa esfera de influência. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle é libertador, permitindo que abracemos a incerteza com uma mente mais serena. A prática do autocuidado é um ingrediente crucial nesse processo. Tirar um tempo para se desconectar das pressões diárias, seja através de hobbies, passeios ao ar livre, leitura ou qualquer atividade que proporcione alegria, é uma forma eficaz de recarregar as energias e afastar a ansiedade. Neste caminho, somos convidados a repensar a ansiedade não como um inimigo invencível, mas como um sinal de que algo dentro de nós precisa de atenção. Descartar a ansiedade é uma declaração de autolibertação, uma escolha de viver uma vida mais leve, mais presente e mais significativa. É um ato de coragem que nos permite caminhar com mais firmeza em direção à plenitude, enquanto deixamos para trás as correntes da apreensão. Bem começado é metade do caminho. Numa jornada repleta de encruzilhadas, onde o destino se desenha à medida que avançamos, uma máxima ressoa como um farol orientador: bem começado é metade do caminho. Essa frase, aparentemente simples, encapsula uma sabedoria temporal que ecoa através das eras, lembrando-nos da importância crucial de um começo sólido e intencional em qualquer empreendimento. Imagine-se diante de uma estrada que se estende ao horizonte, com inúmeras possibilidades à frente. O poder dessa instrução é como um impulso inicial, um ponto de partida que define a trajetória do restante da jornada. Aqui, bem começado é metade do caminho não é apenas uma expressão, é uma filosofia que ilumina o valor de uma fundação sólida e de uma entrada corajosa no desconhecido. Entretanto, a profundidade dessa instrução se estende além do sucesso acadêmico ou profissional. Ela invoca uma mentalidade de comprometimento e responsabilidade em todas as áreas da vida. Ao iniciar um projeto, um relacionamento ou uma jornada pessoal com intenção e determinação, estabelecemos as bases para um desenvolvimento contínuo e significativo. A máxima também nos lembra da importância de superar o medo do desconhecido. Muitas vezes, o primeiro passo em direção a algo novo é permeado por ansiedades e incertezas. No entanto, compreender que um começo bem feito é metade do caminho é reconhecer que a coragem de dar o primeiro passo é, por si só, uma conquista significativa. A jornada não é linear, e os desafios surgirão independentemente de um começo bem feito. A máxima também nos recorda que a resiliência e a adaptabilidade são elementos essenciais para a conclusão bem-sucedida da jornada. O otimismo do começo precisa ser complementado pela coragem de enfrentar obstáculos e ajustar o curso quando necessário. Além disso, mesmo diante de dificuldades, a mentalidade de continuar avançando, aprender com os desafios e manter o comprometimento inicial é o que transforma um começo promissor em uma jornada bem-sucedida. Portanto, ao internalizarmos essa máxima como um guia para nossas jornadas individuais, reconhecemos que o primeiro passo não é apenas uma formalidade, mas um momento crucial de definição. Não fique ressentido com as pessoas. Essa frase, carregada de significado, é um convite para a liberação emocional, uma chamada para a transcendência além das mágoas que podem surgir nos intercâmbios humanos. Ela nos desafia a cultivar a compreensão, a empatia e a aceitação, formando a base para relações mais saudáveis e gratificantes. Imagine-se diante de uma tela de emoções, onde cada interação com outras pessoas pinta uma tapeçaria única de experiências. Não fique ressentido com as pessoas, é como uma paleta de cores que nos incentiva a escolher tons de perdão e compreensão em vez de sombras escuras de rancor. No entanto, essa escolha não é trivial, é um ato consciente de preservar a paz interior em meio aos desafios relacionais. A instrução não implica na negação das emoções ou na minimização das experiências dolorosas. Pelo contrário, reconhece a validade das emoções, mas nos convida a transcender a prisão do ressentimento. É uma decisão de não permitir que a mágoa se torne uma âncora que nos prende ao passado, impedindo-nos de seguir em frente e crescer. No cerne dessa frase está a prática do perdão, uma virtude poderosa muitas vezes mal compreendida. Perdoar não é desculpar comportamentos prejudiciais, mas é uma escolha consciente de liberar o controle que o rancor exerce sobre nossa paz interior. É um presente que oferecemos a nós mesmos, permitindo-nos curar e avançar,
mesmo quando a reconciliação completa pode não ser possível. Ao evitar o ressentimento, também estamos cultivando a empatia. Reconhecemos que cada pessoa traz consigo uma bagagem única de experiências, medos e esperanças. Compreender o ponto de vista alheio, mesmo que não concordemos, nos permite construir pontes em vez de muros nas relações. É uma escolha de ver a humanidade no outro, reconhecendo a complexidade de cada jornada. Além disso, não fique ressentido com as pessoas, nos convida a refletir sobre nossas próprias imperfeições. Reconhecemos que todos nós cometemos erros e podemos causar dor inadvertidamente. Essa humildade nos permite praticar a autocompaixão, estendendo o mesmo perdão que buscamos receber. Entretanto, é crucial reconhecer que o não ressentimento não implica em aceitar comportamentos prejudiciais ou tolerar abusos. Em situações extremas, a busca por apoio profissional ou a implementação de medidas adequadas podem ser necessárias para garantir a integridade pessoal e a saúde mental. É uma escolha ativa de construir pontes em vez de muros, de buscar a paz interior em vez de carregar fardos desnecessários. Cultivar essa mentalidade nos permite nutrir relações mais saudáveis, construir comunidades mais resilientes e, acima de tudo, preservar a nossa própria paz de espírito enquanto navegamos pelas complexidades das interações humanas. Seja rigoroso consigo mesmo. Esta frase, embora breve, carrega um peso significativo, servindo como um lembrete constante de que o caminho para o crescimento interior muitas vezes exige disciplina, autorreflexão e uma busca implacável pela evolução pessoal. Imagine-se diante de um espelho que reflete não apenas a imagem física, mas também a essência interior. Seja rigoroso consigo mesmo, é como um eco desafiador, convidando-nos a confrontar não apenas nossos sucessos, mas também nossas falhas, limitações e áreas de potencial desperdiçado. É um apelo para transcender a complacência e aspirar à melhor versão de nós mesmos. A rigidez implícita nesta instrução não é uma imposição cruel, mas um convite à autoavaliação honesta. Ser rigoroso consigo mesmo implica em questionar atitudes, crenças e comportamentos arraigados que possam estar impedindo o crescimento. É a coragem de encarar as próprias sombras, reconhecendo áreas de melhoria e se comprometendo com a evolução contínua. Na busca pela excelência pessoal, a autodisciplina se torna uma aliada essencial. A capacidade de estabelecer metas claras, criar rotinas produtivas e manter o foco em direção aos objetivos é uma expressão prática de ser rigoroso consigo mesmo. É a disposição de renunciar temporariamente ao conforto imediato em prol de conquistas duradouras. Entretanto, é crucial entender que ser rigoroso consigo mesmo não significa cultivar uma mentalidade de perfeccionismo inatingível. É uma busca pela excelência, não pela perfeição. A perfeição é uma miragem inalcançável que muitas vezes resulta em autocrítica implacável e na paralisação diante do medo do fracasso. Ser rigoroso consigo mesmo, por outro lado, é um chamado à autenticidade, ao reconhecimento de que o progresso muitas vezes surge através da aceitação das imperfeições e do aprendizado com os erros. Além disso, ser rigoroso consigo mesmo também requer a prática do perdão. À medida que reconhecemos nossas falhas e aceitamos nossa humanidade, é importante liberar o fardo da culpa e da autocrítica excessiva. O perdão, tanto para nós mesmos quanto para os outros, é um elemento essencial na busca pela evolução pessoal. Pergunte a si mesmo: isso é essencial? Essa indagação é como uma bússola na jornada da vida, convidando-nos a discernir entre o supérfluo e o fundamental, a simplificar em meio à complexidade e a focar no que verdadeiramente importa. Imagine-se imerso em um turbilhão de compromissos, responsabilidades e solicitações. A pergunta "isso é essencial?" é como uma pausa reflexiva, um convite a avaliar cada elemento que compete pela nossa atenção e energia. No entanto, essa não é uma simples ponderação, é um exercício consciente de priorização, uma ferramenta para moldar a qualidade da nossa existência. A primeira camada dessa pergunta reside na identificação do que é verdadeiramente crucial em meio ao tumulto da vida cotidiana. Muitas vezes, nos vemos envolvidos em atividades e preocupações que, no grande esquema das coisas, têm pouco impacto significativo. Isso é essencial, nos convida a discernir entre o trivial e o vital, a concentrar nossos recursos limitados naquilo que realmente contribui para nosso bem-estar e realização. Além disso, essa indagação serve como uma ferramenta valiosa para a gestão do tempo. A sobrecarga de informações e a constante conectividade digital podem nos levar a um estado de saturação.
Isso é essencial, nos guia na seleção consciente de onde direcionamos nossa atenção, ajudando a criar espaço para a reflexão, o descanso e a recuperação. A aplicação consistente dessa pergunta também nos convida a enfrentar o desapego. Muitas vezes, nos apegamos a compromissos, posses e atividades por hábito ou medo da mudança. Isso é essencial, nos incentiva a avaliar se estamos dispostos a abrir mão do que é secundário para liberar espaço para o essencial, para aquilo que verdadeiramente enriquece nossas vidas. No entanto, perguntar a si mesmo isso é essencial, não é uma fórmula infalível para uma vida livre de desafios. Às vezes, compromissos não essenciais são inevitáveis, e as circunstâncias podem nos impor tarefas que não escolhemos. No entanto, a pergunta serve como uma bússola moral, um guia que nos orienta na tomada de decisões conscientes mesmo em meio à complexidade. Essa questão também se relaciona à prática da mindfulness, convidando-nos a estar plenamente presentes no momento e a considerar as implicações de nossas escolhas. Ao questionar a essencialidade, cultivamos uma consciência que transcende a superficialidade, promovendo uma vida mais autêntica e alinhada com nossas verdadeiras intenções. Nessa busca constante pela essência, descobrimos a capacidade de moldar nossas vidas de acordo com nossas prioridades mais profundas, contribuindo não apenas para nosso próprio bem-estar, mas também para um mundo mais equilibrado e compassivo. Lembre-se desses mantras. Na trama complexa da vida, cada passo, cada desafio, cada conquista é uma nota única que compõe a sinfonia da nossa jornada. Lembre-se de todas as etapas anteriores, é um lembrete sábio e profundo, convidando-nos a refletir sobre os capítulos já percorridos, a apreciar o progresso e a extrair sabedoria das experiências passadas. Essa frase é mais do que um simples conselho, é um convite à introspecção, uma bússola que orienta na navegação do presente e do futuro. Cada etapa anterior é um tijolo na construção da nossa narrativa pessoal. Recordar esses momentos não é apenas revisitar o passado, é reunir sabedoria, aprendizado e crescimento. Cada desafio superado, cada alegria celebrada, cada lição aprendida contribui para a riqueza da nossa experiência. No entanto, essa reflexão não se limita apenas às vitórias. As etapas anteriores também incluem os momentos desafiadores, os tropeços e as adversidades que enfrentamos. Lembrar-se de todas as etapas é encarar de frente as dificuldades e aprender com elas. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, e cada revés contém lições valiosas que moldam a nossa resiliência e fortalecem a nossa determinação. Recordar todas as etapas anteriores é um ato de sabedoria e gratidão. Cada desafio superado, cada lição aprendida, contribui para a trama única da nossa jornada. Ao fechar este capítulo, lembramos que cada palavra e imagem são elos essenciais. Que esta reflexão não seja apenas uma conclusão, mas um convite para os próximos capítulos. Que a sabedoria do passado ilumine o presente e inspire escolhas conscientes, moldando um futuro cheio de significado. A jornada continua, e cada passo é uma promessa de crescimento, aprendizado e uma apreciação contínua pela maravilha da vida.